Bom, então vejamos lá o que João Batista continua dizendo. Já no subitem, aquele que vem do alto, começando no versículo 31. Quem vem do alto está acima de todos. Aqui o alto é o quê? São as altas esferas espirituais. Esse é o alto. Aqui é uma fala espiritual. Não é vem do alto, lá do Planalto Central, lá do Monte Everest. Não é esse alto, não é um alto físico. Aqui é um alto espiritual. Quem vem do alto está acima de todos. Bom, nós estamos falando de todos nós, de um mundo de provas e expiações, certo? Então, quem vem do alto está acima de todos, porque nós não viemos do alto, certo? Nós ainda somos espíritos imperfeitos. Tudo bem. Quem vem do céu está acima de todos, testemunha isto. Assim, ele repete, né? Quem vem do alto está acima de todos. Eu pulei este. Quem é da terra, é da terra. E fala da terra. Aqui, de novo, falando de uma posição espiritual, vibratória. Jesus vibra altissimamente. Nós vibramos altissimamente? Não. Nossa vibração é bem humildezinha, né? Porque ainda espíritos imperfeitos, o mal ainda muitas vezes pesa nas nossas escolhas, e se não estivermos vigilantes, se não estivermos vigilantes em oração, podemos terminar o quê? Escolhendo contra a nossa própria paz, usando mal o nosso livre-arbítrio, trazendo para nós consequências infelizes, escolhas infelizes. Martinha está dizendo, oi Martinha, seja bem-vinda. Hoje está mais perto da Cris. Porque a Martinha está passeando por aqui, né, Martinha? Legal. Quem sabe você não acaba passando aqui pertinho e a gente se encontra, né? Muito bem. Continuando. Então, ele está falando, quem é do alto está acima de todos. E quem não é do alto, da terra, sabe das coisas da terra. Quem vem do céu, aí ele não fala do alto, ele fala do céu, está acima de todos. Testemunha isto, o que viu e ouviu. Então, quem vem do alto, Jesus chega a falar isso, não é? Que ele testemunha o que ele viu, De quem? Viu e ouviu de quem? De Deus. Certo? Então, ele vem trazer a palavra de Deus. Ninguém acolhe o seu testemunho. Aqui ele já está falando do quê? Olha o profeta. Está falando do que vai acontecer. Ninguém acolhe o seu testemunho. Quem acolhe o testemunho dele certifica que Deus é verdadeiro. Por quê? Porque segue as suas lições, segue as lições que Jesus nos trouxe, que são a palavra de Deus. Então, quando nós fazemos isto, nós estamos acolhendo o seu testemunho e certificamos, através das nossas boas escolhas, que Deus é verdadeiro. Por quê? Porque fazemos escolhas que são a tradução do quê? Das leis de Deus, estão afinizadas com as leis de Deus. E ele continua agora no versículo 34. Pois aquele que Deus enviou, quem que Deus enviou? O enviado. Quem é o enviado? O Cristo, o Messias, Jesus, não é? Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, já que Deus não dá o Espírito com limitação. Então, vejamos, toda vez que atingimos uma condição espiritual, nós somos naturalmente acompanhados por todos os recursos daquela condição. Todos. Deus não faz o Espírito por medida. Ele não faz assim, não, para fulano vai ser A, para cicrano vai ser B, certo? Quem chega a uma determinada condição é geral para todo mundo daquela condição. Então, a condição dos espíritos imperfeitos é igual para todos os espíritos imperfeitos. Se chegamos no estágio de espíritos, quando chegamos no estágio de espíritos bons, embora ainda nos falta muito, não é? Já temos, então, todos os recursos dos espíritos bons. Os espíritos puros têm todas as condições plenas dos espíritos puros.
Então, Jesus não veio assim de forma limitada, ele veio de forma abundante, como também a nossa vida é abundante. Se a nossa vida tem limitações, é porque nós limitamos a nossa vida. Como? Como que nós limitamos a nossa vida? Não escolhendo de acordo com as leis de Deus. Ah, Cristina, eu escolho de acordo com as leis de Deus. A gente se esforça, não é? Existe um esforço, isso já é extremamente meritório. Mas quantas vezes nós nos entregamos ao desânimo, ao medo, ao ressentimento, à mágoa, não é? Espíritos bons não passam pelo que passamos. Sofrem menos? Muito menos. Então, nós não estamos ainda naquela plenitude. Por quê? Porque ainda temos muitas limitações emocionais e mentais. Ah, eu não posso. Ah, eu não consigo. Ah, não vai dar certo. E aí eu estou me programando para quê? Para não dar certo, para não conseguir. Existe um salmo que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Mas será que a gente realmente acredita nisso? Não é? E falo a partir de mim, porque nós queremos acreditar, mas de repente uma situação está na nossa vida e temos dificuldade de conquistar aquela situação, e nos esforçamos, e parece que quanto mais andamos, mais a situação parece que se afasta. Mas o que eu estou fazendo de errado? Não é que estejamos fazendo de errado, nós estamos em prova. Então precisamos ter paciência. Paciência, mas aí não, aí vem a ansiedade que nos come pelas beiradas. Aí nos desequilibramos, não é? Porque se nos entregarmos à ansiedade, vamos ficar bem? Vamos ficar equilibrados? Não, não vamos. Então, tudo isto nos atrapalha a estarmos mais receptivos à abundância que Deus nos oferece. Porque nós mesmos vamos nos limitando. Continuando. Versículo 35. O Pai ama o Filho e deu todas as coisas em suas mãos. Aqui o Filho é Jesus. Aliás, ele ama Jesus? Só Jesus? Não, ele ama todos nós. E existe uma palavra que Deus ama tanto os seus filhos, nós, que enviou o seu filho, vimos isso semana passada, não foi? O seu filho unigênito, ou seja, o seu filho mais velho, não é o seu filho único, é aquele que vem primeiro. Ah, mas pode ser filho único, a tradução. Ah, o significado. Pode, só que não faria nenhum sentido, porque Jesus não é filho único. Nós todos nós somos filhos de Deus. Então, vejamos lá. Continuando. Versículo 36. Quem crê no Filho tem vida eterna. Veja, todos nós, fato. Até conversamos aqui com a Martinha, não foi, Martinha? Todos nós temos vida imortal. Isso quer dizer que nós jamais iremos morrer. O espírito é imortal. Fomos criados por Deus, simples e ignorantes, e depois, para todo sempre. Mas isso é vida imortal. E vida eterna? Vida eterna é a vida com sentido espiritual. A vida, o senso de vida amadurecido em nós. E aí passamos a ter uma outra qualidade da nossa vida. Quando Jesus diz: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Ele não diz isso? Mas o que ele quer dizer com isso? São aqueles que ainda não despertaram para a vida eterna. É como se ainda estivessem o quê? Mortos no entendimento desta vida abundante que Deus promove para todos nós. Quem crê no Filho tem vida eterna, mas quem desobedece o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, peraí. Quem crê no Filho tem vida eterna, mas quem desobedece o Filho, desobedecer o Filho é desobedecer a Deus. Porque o Filho não traz a palavra de Deus, o Filho traz uma revelação das leis de Deus. O Evangelho é revelação das leis de Deus, a segunda, trazida pelo próprio governador do planeta Terra. Como está no Livro dos Espíritos, o Espírito é puro que nos foi dado a conhecer.
nosso guia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é Jesus. Quem desobedece o Filho não verá a vida, não essa vida eterna, abundante, de paz, de júbilo, que é a alegria da alma. Por quê? Porque a alma está fazendo aquilo que ela sabe que é o caminho único a seguir, que é o caminho em direção a Deus. Ou bem nos afastamos de Deus quando não cumprimos as suas leis. Ou bem nos aproximamos de Deus quando cumprimos as suas leis. Jesus veio nos ajudar para que nós nos aproximemos de Deus. Então, quem desobedece o Filho, que desobedece a Deus, não verá a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Por quê? Porque permanece na roda das expiações, expiações, expiações. Lei de causa e efeito, eu não escolho bem, eu não uso bem meu livre-arbítrio, eu não escolho segundo a palavra de Deus, eu caio inevitavelmente na expiação. E nós sabemos porque todos aqui já vivemos que seja um pouco, para sabermos que a vida não são aquelas, são rosas, mas não são rosas sem espinhos, não é? Nós temos alegrias, mas temos muitos desafios. E assim como temos os espinhos das rosas, e para isso temos que ter cuidado. Também as situações da vida nos trazem muitos riscos que devemos enfrentar com cautela. Manso como a pomba, disse Jesus, prudente como a serpente. E aí terminamos o capítulo 3.